Abre sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7, versículo 11 até o 28. Último mensagem de Hebreus, não domingo passado, foi retrasado, nós falamos sobre Melquisedeque, tipo de Cristo, e quanto que ele tipifica Cristo. Então nós planamos um pouco sobre Melquisedeque. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sacerdócio levítico, que são imperfeitos, mas Cristo é o sacerdote eterno e perfeito. Então, Hebreus capítulo 7, versículo 11 até o 28, diz assim: Se, portanto, a perfeição houver sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pelo qual nós chegamos a Deus. É visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramentos são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. E esse, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes, a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que possamos, Deus, trazer em nossos corações, Deus, uma mensagem esclarecedora, que possa, Deus, guardar, possamos, Deus, ser transformado através da Tua palavra, e essa palavra possa estar guardada em nosso coração, para não pecar contra Ti. Para que possamos, Deus, viver uma vida que agrada ao Senhor, de forma, Deus, que glorifica Teu nome, cultuar ao Senhor verdadeiramente. Não, Deus, como nossos pensamentos, nossas ideias, mas conforme a Tua vontade, conforme, Deus, o Teu querer. Assim oramos nessa noite, agradecido a Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados, hoje de manhã, como eu disse, nós falamos um pouco sobre verdadeiro culto ao Senhor. Como é cultuar ao Senhor de forma correta. E se não tivesse púlpito aqui, se não tivesse cadeira, se não tivesse microfone, nós poderíamos cultuar a Deus sem
esses itens? Poderiam? John Wesley, grande pregador da Reforma, ele pregava nas praças, embaixo da árvore, porque ele foi impedido de pregar nas igrejas por estar pregando contra o pecado, pregando a verdade, e muitas igrejas não aceitavam as suas pregações. Ele começou a pregar embaixo da árvore, nos campos, e muitas vidas foram transformadas, porque ele pregou, foi fiel à palavra de Deus. Este é o verdadeiro culto ao Senhor, quando você prega a palavra de Deus. Então, esses itens são importantes, que trouxe um conforto para a sua igreja, para a igreja do Senhor, mas o culto ao Senhor não precisa desses itens. O verdadeiro culto ao Senhor é quando nós somos verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E Deus busca os verdadeiros adoradores. Então nós vemos aqui, como nós falamos na vez passada sobre Melquisedeque, um tipo de Cristo, e nós falamos muito sobre Abraão, que recebeu a promessa, e Melquisedeque, que tipifica Cristo, ele que já apontava Cristo, e Cristo veio. Então continua o autor aqui, preocupado que muitos homens que se converteram a Deus naquele tempo, eles estavam em dúvida, eles estavam assim inseguros. E já tinha alguns que abandonaram a fé, se apostataram, foram apóstatas. E de fato abandonaram Deus de uma vez por todas. O qual Deus falou que é impossível esses homens serem salvos, porque eles abandonaram a fé. Então o autor se preocupa para que esse povo não abandonasse Cristo, porque Cristo é perfeito, a obra de Cristo é perfeita. Ele fez tudo por nós. Ele se sacrificou. Ele é o grande sumo sacerdócio. Deus deu a lei para o seu povo. E quando Deus deu a lei para o seu povo no Antigo Testamento, para que o povo tivesse limite, para que o povo fosse ensinado naquele tempo do Antigo Testamento como servi-lo verdadeiramente. Deus, na sua soberania, ele separou a tribo de Levi, que foram separados dos demais tribos, e eles faziam o trabalho direcionado a manter de forma ordenada, como Deus prescreveu. Seja o mandamento, estatuto, leis e regras. E toda a nação deveria atentar todos os mandamentos, as leis que o Senhor dava, e todos deveriam obedecer. Tudo que era orientado e executado era pelo sacerdócio levítico. Havia os levitas que faziam esse trabalho. Eles eram os guardiões das leis. Interessante que os levíticos, eles faziam o trabalho braçal, brutal, trabalho que era árduo, trabalho difícil, porque eles tinham que, todo dia, eles deveriam cuidar do templo do Senhor. Era um trabalho difícil, porque eles tinham que limpar o sangue que era derramado por causa do sacrifício dos animais, os estrumes que caíam lá dos animais, eles tinham que fazer essa limpeza, diariamente. Alguns acham que levitas é que eles vêm cantar aqui na frente. Não, eu sou levita do Senhor, eu canto aqui na frente. Também fazia esse trabalho, mas também fazia o trabalho braçal, trabalho duro, árduo. Eram esse povo, essa tribo que Deus escolheu para que pudesse cuidar da igreja do Senhor. E eles faziam isso continuamente. Serviço difícil. O sacerdote, por vez, eles tinham era mediador entre Deus e povo. E o povo foram designados a sacrificar os animais no altar, no lugar santo, para que o povo fosse purificado. Eles levavam a oração diante de Deus. Eles tinham esse trabalho. Também eles julgavam, trazendo solução de acordo com as leis que Deus deixou. Então, eles também tinham o trabalho de cuidar de algumas desavenças que tinha entre o povo. Eles eram juízes naquele tempo. Então, eles tinham esse papel de trazer um acordo, de trazer restauração na comunhão do povo. Eles faziam esse trabalho. E também tinha o sumo sacerdote, que é o único que poderia entrar no santo do santo, no dia de fazer a expiação, para oferecer sacrifício pelo pecado de toda a nação
E também, tanto o sacerdote como o sumo sacerdote, eles deviam também fazer expiação por si próprio. Primeiro pelos seus pecados e depois pelo pecado do povo. Então, isso era assim que Deus estabeleceu. Enfim, esse era o papel dado por Deus para o sacerdócio levítico. Só que esse sacerdócio levítico eram imperfeitos, eram homens pecadores, como nós também somos homens pecadores, imperfeitos, falhos. Então, esse tipo de sacerdócio levítico deveria chegar ao fim. E chegou ao fim, quando Jesus veio. Então nós vamos ver que Cristo é eterno, Ele é perfeito substituto. E vamos ler aqui no versículo 11, diz assim: se, portanto, a perfeição houver sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria, ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Vimos, amados, que no texto passado, o autor de Hebreus provando a superioridade de Melquisedeque sobre Abraão e Levi, que Melquisedeque tipifica Cristo, que ele já estava apontando que Cristo viria e que Cristo vive eternamente. O autor continua a destacar para os seus leitores que o sacerdócio levítico era transitório e que o sacerdócio de Cristo é eterno. O sacerdócio levítico jamais poderia dar às pessoas a garantia de permanência e livre acesso diante de Deus. Então, era limitado. Tinha que ir conforme eles tinham condições, mas não tinha condições de ultrapassar. Então, nós vemos que o autor destaca a profecia sendo cumprida em Salmo 110, versículo 4. Deus jurou que viria, Ele mesmo jurou. E disse, que tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando Deus já fez a promessa lá em Salmo 110, versículo 4, e nós podemos ver que esse Hebreus do capítulo 7, do versículo 11 em diante, é baseado no Salmo 110. Então, toda vez que você for lembrar de ler Hebreus capítulo 7, lembre-se, é baseado no Salmo 110, quando se cumpriu a promessa nesse tempo. Então Deus jurou que Cristo, além de Rei eterno, seria o sacerdote para sempre. E isso aconteceu, amados, de ordem diferente, de ordem de Melquisedeque. Então nós vemos que é ineficaz o sacerdócio levítico no presente século, conforme nós lemos no versículo 11. Se fosse eficaz, por que Cristo viria? Não haveria necessidade de outro sacerdócio. Então, se o sacerdócio levítico fosse perfeito, por que Cristo viria? E por que ele veio? Então, apenas se fosse eficaz, apenas teria o sacerdócio de Arão, e não o sacerdócio do ordem de Melquisedeque. Então fica claro que o autor quer provar que a ordem de Arão é ineficaz e que era apenas temporários. Quando Stuart Olliott diz que o simples fato de que o Messias seria de outra ordem de sacerdócio era prova suficiente que a ordem levítico não supriria, nem jamais poderia suprir as necessidades do pecador. Você vê que em muitas ocasiões você vê pessoas, elas esperam muito de uma pessoa, da outra pessoa. E às vezes bota fé em alguém, num líder religioso, mas sempre há decepções. Então, o sacerdócio levítico também eram pecadores, eram falhos. Somente Cristo, o único que trouxe uma perfeição de relacionamento dos verdadeiros cristãos com Deus. Somente Cristo que pode fazer isso. Ele é perfeito, nele não há mancha, ele é sem mácula, ele é perfeito, ele é o único sacerdote que dura e vive eternamente. Ele
os sacerdócios levíticos são mortais, mas Cristo vive eternamente. Amém? Quando nós lemos no Salmo, em Hebreus do 7 a 8, diz assim, 7 e 8. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimo, porém aquele de quem se testifica que vive. Então havia esses homens mortais que recebiam o dízimo, como nós falamos da vez passada. Aqui é Cristo que vive. Quando Abraão foi dar dízimo a Melquisedeque, ele representava Deus. Nós falamos sobre isso. Então são homens mortais, mas Cristo vive eternamente. E versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. O sacerdócio de Cristo não procede da ordem levítica. Uma nova ordem superior foi estabelecida, anulando, substituindo a ordem levítica. Pois na ordem levítica jamais poderia produzir a perfeição, ou seja, nunca poderia aperfeiçoar os judeus que diariamente sacrificavam com a morte de animais para chegar-se a Deus. Nós sabemos, havia uma mortandade diária para que o povo pudesse ser purificado, precisava sacrificar um animal. Muitos sangues corriam. E era feito isso porque Deus estabeleceu, mas havia as imperfeições dos sacerdotes. Eles também deveriam fazer por si próprios, porque eram pecadores. O autor diz que isso foi temporário, transitório, que foi estabelecido por causa do pecado e da necessidade de um ministério de reconciliação como um sistema de uma vida religiosa. Então deveria haver mudança, ou seja, Jesus precisava vir, porque Deus prometeu em Salmo 110 e Deus cumpriu a sua promessa. A promessa de Deus foi cumprida. Então nós vemos que se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Eu já dei um exemplo, o Brasil é um país democrático, presidencialismo. Se fosse mudar para monarquia, deveria mudar as leis. E pode mudar as leis. Pode revogar as leis. Então, precisava haver essa mudança. E Deus, sendo que fez tudo isso, o autor que criou as leis, que estabeleceu o sacerdócio, mas esse sacerdócio que foi estabelecido da ordem levítica, ele não era para sempre. Jamais Deus prometeu, eles seriam para sempre, eternamente. Deus não prometeu. Deus estabeleceu as leis, mas Deus fez a promessa que jurou que viria o sacerdócio para sempre, que é Jesus. A mudança da lei, amado, no cumprimento da profecia. Deus deu a lei para o seu povo, que elas fossem observadas e obedecidas. E que essa lei religiosa, com todos os seus ritos cerimoniais, eram temporais. Mas tudo isso estava indicando uma coisa futura, uma sombra futura. E em Mateus 5,17 diz que Jesus diz que não veio revogar a lei, mas cumprir. Ele não veio anular, ele não veio mudar, mas cumprir. Em Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, amados, olha a perfeição de Cristo. O fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Algo maior, algo eterno. A ordem levítica do versículo 13 a 19. Versículo 13. Porque aquele de que são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Então, visto que o sacerdócio levítico não eram capazes, por meio do seu ministério, de completar a obra de Deus no coração do adorador, não tinha condições de preencher o nosso coração, de completar a obra do Senhor no coração do adorador, porque havia imperfeições. Mas era a forma das pessoas se achegar a Deus.
das pessoas confessar seus pecados, levar um animal, sacrificar um animal, para que pudesse ter comunhão com Deus. E era necessariamente fazer isso anualmente. Mas diariamente o sacerdote tinha essa missão de sacrificar animais. O R. Wisber diz: o sistema mosaico da lei divina não era permanente. A lei foi ordenada para servir de aio, a fim de preparar o caminho para a vinda de Cristo, conforme diz Gálatas 3,19. E Cristo veio, amado. Ele sendo da descendência da tribo de Judá, sendo de outra tribo, conforme diz versículo 13 e 14, ao versículo 14. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Então ele veio de outra tribo que jamais Moisés disse que seria sacerdote, jamais Moisés disse, e Jesus veio de outra tribo. Uma tribo que jamais prestou serviço no altar, tribo a qual Moisés jamais atribuiu sacerdócio. Então conclui-se que toda a lei se cumpriu em Jesus Cristo. O autor de Hebreus afirma que em Cristo todos os cristãos que crêem na sua superioridade são libertos da lei, como diz Gálatas 5, de 1 a 7. Mas é importante, amado, frisar: nós não somos livres para pecar, fazer o que nós quisermos. Não somos livres para pecar. Antes nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Não tente pensar que você faz o que você quiser. Você pode até fazer, mas se você está diante do Senhor para cultuar o Senhor, você tem que fazer da forma que é a vontade de Deus. Diz o R. Wisber: obedecemos não por vontade exterior, mas por um constrangimento interior. Porque houve mudança, houve um milagre da conversão. Por isso que nós obedecemos a Deus, porque Deus mudou meu coração, Deus mudou o coração de vocês. Por isso que nós estamos aqui para obedecer ao Senhor, porque obedecemos ao Senhor. Nós não estamos aqui para fazer número, mas porque é a vontade de Deus. Deus trouxe mudança em nossos corações, uma mudança a qual que houve um milagre da conversão, algo que talvez nós julgávamos que aquela pessoa nunca ia mudar, mas Deus é o único que é capaz de transformar vidas. Por isso que nós estamos aqui para cultuá-lo verdadeiramente, esse Deus verdadeiro. Amados, então nós temos que crer no milagre da conversão. Deus pode mudar quem Ele quer, transformar vidas. O Evangelho é poder para isso, poder para a salvação. Então nós vemos no versículo 15, e isto é ainda muito mais evidente. Quanto à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. Então nós vemos que uma mudança eterna e perfeita. Se a mudança da lei deveria ocorrer, o próprio Pai teria que fazer essa mudança. E foi exatamente isso que Deus fez. Quando Ele declarou em Salmo 110, versículo 4. Na vinda do Messias, Ele declarou: é chegado o reino do céu. O próprio Jesus falou: é chegado o reino do céu. Ele substituiu o sacerdote imperfeito, mortais e cheio de fraqueza. Por isso que Deus, um novo sacerdote, de uma nova ordem diferente e perfeito. Cristo veio da tribo de Judá, como diz o versículo 14, da qual jamais procedeu sacerdotes. E ninguém havia prestado serviço no altar dessa tribo de Judá. E ele vem na semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, perfeito e eterno. Esse Jesus, outro sacerdote, perfeito e eterno. Aí nós vemos no versículo 16, 15 e 16. É isso ainda mais, muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo um poder de vida indissolúvel, que não acaba. Esse Deus jamais se acaba. As coisas que nós vemos e presenciamos, tudo se acaba. As coisas materiais se acabam.
A igreja, esse material aqui, um dia pode se acabar. Nós morremos, nós temos nossa validade, mas Cristo jamais. Ele tem poder indissolúvel, Ele é eterno. Por isso que nós estamos aqui adorando um Deus que vive, amados, eternamente. Então nós possamos sempre lembrar disso. Um poder superior, não constituído na carne mortal e temporária, mas segundo um poder indissolúvel, que é eterno, que é inquebrável, que é para sempre. O autor vai destacando aqui, dizendo para os judeus cristãos, não desiste de Cristo. Por que muitas pessoas desistem de Jesus? Por qualquer ações, problema que ela passa, a pessoa passa, já abandona Cristo. Qualquer coisa desvia a atenção, quando parece que o mundo é mais atrativo, as coisas pessoais são mais importantes do que Cristo, que vive para sempre. E o autor está destacando aqui que as pessoas não abandonem Cristo. Não coloca desculpa para buscar a Deus, como hoje de manhã nós vimos, para as pessoas que buscam desculpa para não estar na presença do Senhor. E muitos são desculpas. Então o autor refere que Cristo é imortal, que ressuscitou dos mortos e vive eternamente. É isso, amado, que é a diferença do sacerdócio levítico, que é mortal, é imperfeito. O sacerdócio levítico é mortal, são imperfeitos, são pecadores, são falhos, mas Cristo é poderoso, Cristo é eterno. O sacerdócio levítico era nomeado pela genealogia. Conforme o ciclo de idade, a partir de 30 anos, eles eram convidados para exercer esse ministério. Mas Cristo veio e exerceu essa função com poder indissolúvel para sempre, conforme diz o versículo 17. Diz assim: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mais uma vez, o autor vai afirmando. Ele veio da ordem de Melquisedeque. Não foi da ordem levítico. Não foi conforme as leis, mas sobre juramento, sobre a promessa. E Deus vai cumprindo e vai mostrando. Esse autor de Hebreu está preocupado e afirmando, e ele vai repetindo, e vai repetindo. Às vezes até a pregação que eu estou fazendo hoje, talvez até é difícil de compreender. Mas é a palavra de Deus. Porque nesse tempo de hoje é a mesma coisa, que esse povo hebreus que abandonaram a fé, muitos hoje também abandonam. Abandonam porque duvida de Cristo. Deixa Jesus, abandona Cristo por qualquer coisa. Às vezes é tomado pelos pensamentos egoístas, né? E Jesus, lá em 1 Timóteo, versículo 3, fala que nos últimos tempos os homens seriam egoístas, amantes de si, buscando mais prazeres do que as coisas de Deus. E nós vemos hoje disso, nesses tempos de hoje, como que as pessoas têm abandonado Cristo. E versículo 7 fala: tu és sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse prenúncio, que Cristo viria nessa ordem, primeira vez que, quando Deus prometeu que mandaria seu filho, foi a primeira vez, há 4.000 anos atrás, lá no Jardim do Éden. Quando o homem pecou, Deus fez a promessa, que da semente da mulher viria Cristo. Ele veio há 4.000 anos atrás. Nos tempos de Abraão, se reafirmou há 2.000 anos no tempo de Abraão que Melquisedeque seria semelhança do Deus Altíssimo, que apontava a Cristo. E continua essa promessa nos tempos do rei Davi. Davi viveu 1.000 anos antes de Cristo. Jesus viria da tribo de Judá, da descendência de Davi, que na casa de Davi jamais, Deus prometeu, jamais apagaria as lâmpadas, apontando que Cristo herdaria um reinado para sempre, eterno. Então nós vemos 4.000 anos a promessa, depois vem 2.000 anos, continua reafirmando a promessa, depois 1.000 anos antes de Cristo, mesma promessa de Deus reafirmando, Cristo viria. Então nós vemos vários sinais apontando para Cristo. E ele veio, amado, de forma totalmente inesperada, conforme os judeus esperavam. Os judeus estavam acostumados com o sacerdócio palpável.
com sacerdócio mortais. O sacerdote que eles poderiam tocar, que eles poderiam ver, mas eram imperfeitos. Eles esperavam que viria um rei que libertaria do jugo romano. É isso que eles esperavam. E Jesus, sendo o sumo sacerdote, perfeito, sem pecado, se entregou naquela cruz para fazer propiação dos seus pecados e dos nossos pecados. Eles não creram. Eles rejeitaram esse Jesus. Porque eles esperavam que viria um rei para destruir todo o jugo romano, libertar, trazer a paz que ele estava esperando. Mas o maior situações difíceis e tribulação é no coração do homem. Não é em nossa volta. Às vezes nós olhamos na nossa volta, mas olha para o nosso coração. Se não dá um coração atribulado, coração distante, ingrato, olhando para o nosso coração. Então o povo estava olhando para as coisas externas, e próprio Paulo afirmou que nós vivemos pela fé, não pelo que vemos, mas aquilo que não vemos. Isso é fé, amados. Abacuque, o profeta Abacuque, ele já profetizou que o justo viverá pela fé. E não é pelas coisas que vemos. Não é o que acontece em nossas voltas. Deus está tudo no controle, tudo está no controle de Deus. Nós não temos controle de nada. Quem disse que agora esfriaria ainda? Final quase de agosto, eu estou aqui há 22 anos, muito difícil mudar o clima assim. Então nada está no nosso controle, tudo está no controle, nas mãos de Deus. Nós precisamos estar confiando a Deus, vivendo pela fé. Jamais o sacerdócio de Cristo será substituído. Ninguém pode trocar e buscar outro Deus se não for Cristo. Em Gálatas fala que mesmo que desça do céu um anjo e pregue outro evangelho, seja maldito. Não podemos crer no outro evangelho se não for o evangelho de Cristo. Lembre-se disso, amados. O anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade, embora houvesse verdade suficiente, quando eu falo do sacerdócio levítico, o anterior era inútil. Às vezes, embora houvesse verdade suficiente para salvar, para perdoar as pessoas, que era feito através do sacrifício de animais. Mas Deus revogou, conforme diz o versículo 18. Olha o versículo 18. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Então, era apenas sombra, era apenas símbolo, apontava para o sacerdote perfeito, para o sacrifício perfeito, para o sacerdócio de Cristo, mostrando que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, não porque a lei era fraca em si, mas por causa do homem pecador. Deus deu as leis para o seu povo no Monte Sinai. E quando o povo recebeu aquela lei no Monte Sinai, houve trovoada, trovões, relâmpagos, e o povo ficou com medo. Nós estamos perdidos, porque Deus vai nos destruir. Mas Deus exigiu que eles pudessem obedecer. Mas eles foram obstinados, rebeldes, e não obedeceram. Eles morreram no deserto, e aí a Bíblia fala que esses exemplos, maus exemplos, foi escrito para que nós pudéssemos também ser advertidos para não fazer como eles fizeram. Foram obstinados, coração endurecido, e eles não entraram na terra prometida. E continua essa mesma mensagem vindo até nós. Nós estamos no deserto, porque as coisas não é fácil. Às vezes vem a doença, às vezes vem as lutas, às vezes vem as brigas, vem a crise financeira, a crise conjugal, tudo isso vem. Mas nada pode abalar nossa fé em Cristo. Se nós estivermos alicerçados em Cristo, não vai nos abalar. Porque nós estamos olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. Agora, se nós olhar para os problemas, para as lutas, para as dificuldades, para a incerteza do Brasil, para a instabilidade financeira, nós vamos também fracassar. Nós temos que olhar para Cristo, amado. O sacerdócio de Cristo é perfeito. Conforme diz em Romanos 8,3, que o sacerdócio de Cristo introduziu a real esperança. E no versículo 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior
pelo qual nós chegamos a Deus. Então, um sacerdote constituído por causa da ressurreição venceu a morte, que nos concedeu, amado, para estarmos livres e termos livre acesso na presença de Deus. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele trouxe esperança de nós estar confiante. A lei não poderia fazer isso por nós, mas Cristo fez tudo isso por nós. Ele trouxe para nós e concedeu de nós ter livre acesso a Deus. Antes as pessoas iam a Deus através de sacerdotes, através do sacrifício de animais que deveria ser perdoados seus pecados, mas hoje não, é diretamente com Deus. Ele trouxe esse benefício para nós temos livre acesso de nos prostrar diante de Deus. Você pode estar lá no mato, você pode estar lá viajando, você pode estar lá no mar, você pode estar no lugar mais remoto. Mas se você invocar o nome de Deus, a Bíblia fala, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então busquemos esse Deus, não tem mais barreira que impeça. Você não precisa, não depende do homem, você depende de você e Deus. É sua súplica, é você se humilhar diante de Deus, Deus ouvirá. Deus não rejeita um coração que se quebranta diante dele. Ele não despreza. Então, amado, Cristo, por meio do juramento, feito sacerdote eternamente. No versículo 20. Vemos a forma que Deus conduziu, como foi instituído por Deus de forma de cultuar. Nós sabemos que quantas ordenanças e quanto trabalho que tinham os levíticos para preparo para que o povo pudesse chegar a Deus de forma correta. Os levíticos tinham essa função. Cuidar, tinha que zelar, tinha que limpar, tinha que fazer todo esse trabalho para que o povo, quando viesse cultuar o Senhor, quando viesse no templo, estava tudo preparado. E havia média de 700, 800 sacerdotes e milhares de levíticos. Mas havia a nação que dava 3, 4 milhões de pessoas, imagina, todas essas pessoas vindo num determinado dia, quanto serviço era? Eles tinham que fazer esse trabalho, preparando para que o povo pudesse chegar-se a Deus de forma correta. E ai daqueles que ousavam vir diante do Senhor de forma desordenada. Eram consumidos por Deus. Nós sabemos que as pessoas que vinham adorar a Deus ou queimar incenso de qualquer jeito, alguns morreram diante de Deus, diante do altar, porque foram de forma desordenada, não da forma que Deus ensinou. Eram eliminados diante de Deus do altar. Olha a seriedade de Deus, que as pessoas não poderiam chegar a Deus de qualquer jeito. Tinha que cultuar a Deus da forma que Deus ensinou, que Ele designou, e qualquer forma errada, estranha, era morto. Imagina se essa lei fosse igual hoje, se fosse aplicada essa lei nesse dia de hoje. Graças a Deus que nós estamos no tempo da graça. Mas ainda nós vemos, amados, quantas pessoas se padecendo, pessoas assim, sendo frustradas, sem alegria, sem paz no coração, por causa que ainda não tem buscado a Deus de forma que Deus ensina. Assim foi essa prática durante milênios. Deus deu as leis que fossem obedecidas de forma rigorosa, para que fosse aceita o sacrifício do povo para a remissão dos seus pecados através da morte de animais. Isso era executado pelo sacerdote diante do altar, pois eles deveriam saber que ele estava diante de um Deus santo, e quando é um Deus santo, ele exige reverência. Esse mesmo Deus, há 2.000 anos atrás, desse povo há 4.000 anos atrás, é o mesmo Deus de hoje, um Deus santo. Nós não podemos vir no culto, sabe, sem prestar um verdadeiro culto ao Senhor, sem reverenciá-lo. Nós temos que saber que nós estamos diante de um Deus santo, exige reverência, santidade, sabe? Nós devemos ter o temor por Deus. Deus não mudou, Deus não muda. Então nós temos que saber que tudo isso foi consumado, esses ritos cerimoniais, essas ações da lei mosaica, foi consumado na morte de Jesus na cruz. Cristo deu a sua vida, sendo Ele o próprio sacrifício oferecido por nós, substituindo os animais e abolindo as leis cerimoniais.
não havendo mais nenhuma necessidade de sacerdócio levar a nossa culpa. Mas Cristo, de uma vez por toda, redimiu, nos permitiu, nos concedeu um livre acesso diante de um Deus santo. Olha, amado, olha o que Deus fez. Para chegar até nós é de forma espetacular. Ele cuidou de todos os mínimos detalhes. Tudo no seu controle, na sua soberania. Ele fez isso por nós. Cristo morreu por nós. No versículo 20 a 22, visto que não é sem prestar juramento. Porque aquele que sem juramento são feitos sacerdócios, mas eis com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. A nova aliança concedida pelo juramento divino. Kistemaker diz que o sacerdócio araônico era constituído pela lei divina. O sacerdócio de Cristo pelo juramento divino. Olha a diferença. O sacerdócio araônico era pelas leis divinas. E de Cristo é pelo juramento divino. Não vemos nas leis que o sacerdócio de Arão, nós vemos que não seria eterna. O autor de Hebreu vem afirmando e repetindo várias vezes no texto anterior e posterior que o sacerdócio araônico era imperfeito e transitório. E como diz no versículo 20, o sacerdócio feito sem juramentos, diferente da lei que foi dado ao homem carnal. Em Hebreus 7,16, quando nós lemos Hebreus 7,16, que foi dado ao homem carnal, constituído não conforme a lei do mandamento carnal. Então, homens carnais, imperfeito, mas o juramento, visto que Deus não havia alguém superior por ele, Deus jurou por si mesmo. Como diz no versículo 21, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Amado, Deus jurou por si mesmo. Quem é superior a Deus? Me diga, existe alguém superior a Deus? Nós juramos por alguém que é superior a nós. Mas Deus, Ele não poderia jurar alguém porque Ele jurou por si mesmo. Ele está no controle, Ele é o autor e consumador da fé. Ele que fez tudo isso. Ele que estabeleceu. Ele que de fato mandou e enviou seu filho porque era necessário. Então, uma nova aliança foi dada por meio do juramento. Versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador da superior aliança. Uma aliança, amado. Um juramento eterno feito por Deus e consumado na obra de Cristo na cruz. Então, o autor está novamente insistindo para os judeus cristãos: não desista. Não cria dúvida quanto à verdade da obra de Cristo. Ele veio, sendo Ele próprio Deus que se fez verbo e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, conforme diz João 1,14. Então, Cristo habitou no meio de nós. Ele se fez verbo, cheio de graça e de poder. Versículo 22 diz: Cristo se tornou fiador. O que é fiador? Fiador significa aquele que garante que os termos serão cumpridos. Nós vemos na Bíblia o exemplo de Judá, lá em Gênesis. Judá, ele prometeu, ele se tornou fiador por seu pai Jacó. Ele estava lá no Egito, e aí José, querendo experimentar seus irmãos, falou que eles eram ladrões, eles eram alguém que veio espiar a terra, espiões, eles eram espiões. E os irmãos garantiram: não somos espião, nós somos filhos de Jacó. Nós somos em 12 irmãos, mas um não existe mais, que era José. José estava vivo. E José fala para ele: não, vocês são espiões. Então prova. Aí Judá se levanta. Aliás, eles voltaram para sua terra, para Jacó, só que deixou um irmão chamado Simeão lá com ele, e quando voltaram para Jacó, a fome novamente veio sobre eles, eles tinham que retornar para o Egito. E aí eles falaram para Jacó: nós temos que ir, só que nós temos que levar Benjamim.
Aí Jacó não queria que levasse Benjamim, que era o menino ainda, o filho mais novo. E Judá falou para o papai: se eu levar o Benjamim e não voltar, você pode me matar. Pode me matar, eu e meus filhos. Mas eu tenho que levar Benjamim, porque nós prometemos que levaria. Ele foi fiador diante de Jacó, que ele traria o menino Benjamim de volta. Se tornou fiador, isso é fiador, garantiu. E como aconteceu também com Paulo. Lá em Filemão fala que Paulo, ele falou: pode colocar na minha conta do escravo Onésimo. Onésimo que se converteu nas algemas, lá na prisão, e Paulo já era velho. Ele queria garantir para que Filemão perdoasse Onésimo, que tinha fugido de Onésimo. E garantiu: coloca na minha conta. Paulo falou: pode colocar na minha conta, eu pago. Se ele ficar devendo alguma coisa, eu sou fiador, eu dou garantia. Então isso é fiador. Imagina assim, que eu estou de mal com Jessé. Dou um exemplo aqui. Eu convido o Danilo para me representar, para falar com Jessé. Ele seria um porta-voz. Mas o Danilo tem mais problema com Jessé. Aí o Jessé não ia aceitar ele me representar, porque tem mais problema com Jessé. Como que ele poderia me representar? Outro exemplo, eu tenho uma dívida no banco, eu preciso de alguém, um fiador. O banco: vamos fazer aqui um acerto, mas nós precisamos de um fiador. Aí eu contrato o João Maria, dando um exemplo aqui, mas o João Maria tem mais dívida lá no banco. Como que ele vai ser meu fiador? Então, amado, fiador é isso, você dá garantia. Cristo era perfeito. Ele é o único que se tornou fiador, representante diante de Deus. Ele era perfeito, ele é a nossa garantia. Ele veio sem pecado, morreu sem pecado, sofreu todas as tentações. Ele também, na semelhança dos homens, viveu neste mundo, em nossa semelhança, e foi tentado em tudo, mas sem pecado. Se tornou perfeito fiador, que deu a garantia pelas nossas vidas, entregou a sua vida. Ele morreu em nossas vidas e representa nós diante de Deus. Agora eu pergunto para você: garantiria uma pessoa? Você colocaria a sua mão no fogo por alguém? É difícil, né? Você garantir alguém, colocar a mão no fogo por alguém. Mas Cristo fez isso por mim e por você. Nós não merecia isso, mas a graça de Jesus nos alcançou. Cristo se tornou nosso fiador, amado, nos garantiu diante de Deus. Ele é mediador entre Deus e o homem, conforme diz 1 Timóteo 2,5. É o único mediador. Para você chegar até Deus, não precisa buscar outros deuses ou alguns que invocam. É somente Jesus. Somente Ele é mediador entre Deus e homem, para que nós sejamos salvos. Somente Jesus Cristo possui uma vida ressurrecta, indissolúvel, que não se acaba. Conforme diz o versículo 16. É o fiador da nova e superior aliança. Se nós ler lá em Jeremias 31, do 31 ao 34, já fala dessa profecia, que viria uma perfeita aliança, uma nova aliança. Aquela aliança antiga seria desfeita, agora seria uma nova aliança. E se cumpriu em Cristo. Cristo sendo a nossa garantia, iremos cumprir todos os seus mandamentos. Deus fez essa mudança, amado, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, tirando o antigo sacerdote e colocando um sacerdote novo com juramento, que ele será para sempre, não haverá mais mudança, será definitivo. Eu fico pensando, eu acho que nós também poderíamos pensar um pouco, quem viveu nessa antiga aliança, como esses crentes judeus aqui? Eles viveram nessa antiga aliança. Eu acredito que eles tinham receio. Eles tinham uma insegurança, porque eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos por causa de Cristo. Havia insegurança neles. Havia receio, porque eles viveram na antiga aliança. E aí Cristo veio e trouxe uma nova aliança. Para nós que conhecemos a história, é mais fácil nós crermos e não duvidarmos. Mas ainda assim nós sabemos que muitos duvidam. Mas nesse tempo aqui de perseguições, de luta, que não tinha informações como nós temos hoje, eles tinham receio.
E estavam sendo perseguidos, suas casas estavam sendo tomadas, estavam sendo expulsos daquele país. E crer que Cristo de fato é uma nova aliança. Então esse autor afirma que Cristo veio, sendo a garantia dessa nova aliança perpétua para sempre. Um sacerdote perfeito. Um sacerdote superior a Moisés, a Arão, Josué, profeta e superior aos anjos. Jesus, Ele é superior a tudo. É por causa dele que eu estou aqui, amado. Eu sei que todos estão aqui por causa de Cristo, que fez por nós. Precisamos sempre estar buscando esse Jesus. No versículo 23 e 24. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Esse, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. O sacerdócio levítico não era permanente, por causa da sua morte. Eram interrompidos quando morriam, eles eram interrompidos. Não dava para continuar. Oliote diz que nenhum sacerdote em Israel viveu para sempre. Eles sempre deveriam dar lugar para os outros que vinham posterior eles, conforme a sua genealogia da tribo de Levi. Alguns, talvez por aposentadorias, ou muitos pela morte. Mesmo que sendo em grande número, versículo 23. Ora, aqueles são sacerdote em maior número. Havia grandes números de sacerdotes, mas era interrompido com situações que vinham sem esperar. O autor novamente destaca no versículo 24 que Cristo sim, Ele tem um sacerdócio imutável. O que é imutável? Não muda, para sempre. Como diz Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente para sempre. É o mesmo. Ele foi há 4.000 anos atrás. Ele criou, Ele sempre existiu e é o mesmo hoje. Eternamente Ele é o mesmo Jesus. Ele não muda, Ele é imutável. Se nós se aperfeiçoarmos em Cristo, amado, nós vamos sempre ter uma vida mudada por Cristo. Mas se nós deixar Cristo de lado, abandonar Cristo, aquele cara que se conheceu mudou. Mas mudou para pior. É terrível, né? Quando nós vemos aquele cara mudou para pior. Porque abandonou Cristo. Mas se nós estivermos firmados nesse Cristo verdadeiramente, nós vamos ter uma vida transformada dia a dia. Jesus firmou essa aliança com seu sangue lá na cruz. Então no versículo 25, diz assim: por isso também pode salvar totalmente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jamais, amado, nós seremos rejeitados por Cristo. Jamais. Aquele que se achega a Ele jamais será rejeitado. Jesus diz que quem vier a mim, como diz em João capítulo 6:37, quem vem a mim, jamais eu vou abandonar, jamais vou rejeitar, jamais vou lançar fora. Se você vier a Cristo hoje, Jesus não vai te rejeitar. Ele jamais, Ele prometeu. O autor reafirma que Ele é autor da salvação. Todos que de fato se chegam a Deus e sempre intercederá por nós, como diz em 1 João 2,10. Filhinhos meus, se todavia você pecar, nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo o justo. Olha a promessa dele. A prova que a salvação é mediante a fé em Cristo. Esse versículo 25 não quer dizer que qualquer pecador, versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por Ele. Esse versículo não quer dizer que qualquer pecador que esteja em qualquer situação vai ser salvo. Não está dizendo isso. Mas são salvos completamente e para sempre todos os que nele creem. Uma vez que o sumo sacerdócio para sempre pode salvar nós para sempre, que é Jesus. Ele é o único que nos pode salvar e nos perdoar para sempre. Somente Jesus.
Alguns acham que porque nós estamos no tempo da graça, pode viver pecando totalmente à vontade. Não, os que creem em Jesus não vai viver pecando. Os que são de Cristo não vivem pecando. Porque foi transformado. O próprio João, lá em 1 João, fala, né, que nós não, como cremos em Jesus, nós não podemos viver pecando. Um comentarista diz que a vida de Cristo no céu é sua oração por nós. Cristo intercede por nós, amado. Ele é o nosso representante diante de Deus, Ele é o nosso mediador. Ele roga por nós, Ele não rejeita aquele que chega até Ele. A obra de Cristo é de Cristo e não é nossa. Nós não somos salvos pelas boas obras. Cristo já fez tudo por nós, Ele morreu em nosso lugar, Ele é o nosso substituto para nos salvar. Então a lógica desse autor é de impressionar. Como ele começa a esmiuçar desde o Antigo Testamento e traz para nós a confirmação, a prova que Jesus é superior. Com isso ele afirmando a superioridade de Jesus sobre todos os personagens do Antigo Testamento. Esses personagens do Antigo Testamento não são eternos e não poderia representá-lo, porque já morreram, mas Cristo vive para sempre. É o único que nos representa. É o único que nos representa. Segundo um senhor, ele contou que o pai dele se aposentou numa grande companhia. E nessa grande companhia ele foi fazer o acerto. Só que no acerto ele se sentiu assim, afetado, né? Porque não foi um bom acerto. Ele acha que deveria receber mais. E ele foi na justiça contra essa grande companhia, porque ele, segundo, foi injustiçado. E aí arrumou um advogado. E ele teve uma audiência. Antes da audiência tentaram ajudar para que pudesse fazer aquele acerto amigável, mas nenhuma desses acertos deu certo. E aí teve uma audiência e nessa audiência quase que ele ganha a causa. Faltou pouco, não ganhou. E continuou assim indo essas brigas judiciais, sabe como que é. E quando ele estava para ganhar já a causa, o senhor aposentado morreu. Aí essa causa passou para os filhos. Os filhos deveriam continuar essa causa. E aí, passou um tempo, os filhos ficou sabendo que eles perderam. Foram anulados todo esse processo. E aí ficou sabendo que teve uma audiência. E os filhos não foram representar o pai. E também o advogado que estava cuidando dessa causa morreu. Olha a situação, perderam todos os direitos deles. Talvez poderia ter feito um acerto, né? Amigável. E assim, amados, quando nós somos injustiçados, quando nós dependemos dos homens, de achar que alguém vai nos representar. E muitas vezes nós somos frustrados e decepcionados. E quantas pessoas foram frustradas, decepcionadas um com o outro, porque começa a olhar para as pessoas e não para Cristo. E nós devemos olhar, focar nossos olhos para Cristo. Ele é perfeito, Ele nunca, jamais vai nos decepcionar. Jamais nós vamos ver algo errado em Cristo. Ele é perfeito. Nós somos falhos e por isso precisamos nos aperfeiçoar em Cristo. Jesus veio neste mundo, amados, em nossa semelhança, como diz o versículo 26, olha o versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdócio, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ele é santo, Ele é perfeito, mas nós somos falhos. Ele veio sem mácula, sem mancha. A obra de Cristo não é nossa, pois Ele morreu em nosso lugar. Em Hebreus 4,15 diz que não temos um sumo sacerdócio que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas não pecou. Então no versículo 26 está dizendo, o autor está reafirmando que Jesus é santo, Ele é inculpável, sem mácula, que jamais poderia oferecer sacrifício como sacerdócio. Aquele sacerdote que oferecia por si mesmo. Ele é perfeito, que supre a nossa necessidade,
sobre todas as coisas e em prol de nosso favor. Ele veio, amado, nos oferece um favor imerecido, uma graça imerecida, abundante, Ele nos oferece. Separado dos pecadores, por que fala que separado dos pecadores? Porque Ele já está no céu. Por causa da sua posição, por isso que Ele é separado dos pecadores. Quando Ele estava na terra, Ele tinha esse relacionamento com as pessoas da terra. Ele tinha esse entrosamento. Mas Ele se separava do pecado. Ele não pecou. Agora que Ele está no céu, amado, Ele está separado de nós, porque nós estamos na terra. Mas não que Ele deixe de estar aqui conosco. Ele está conosco todos os dias. E Ele está no céu, assentado à destra do Pai, ouvindo nossa súplica, nosso louvor, nosso culto é para Ele, e Ele recebe. Creia nisso. Não duvida, amado, quando você estiver aqui cultuando a Deus, não duvide que Deus não está te ouvindo. Quando você estiver orando na sua casa, no seu quarto, não duvide que Deus não está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Ele aceita quando nós se derramamos diante dEle. Ele é perfeito. Ele supre a nossa necessidade. Ele é o nosso mediador. Ele está à nossa disposição no trono de sua graça. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. E no versículo 27 e 28, já estamos finalizando. Que não tem necessidade como sumo sacerdócio de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isso uma vez por todos, quanto a si mesmo se ofereceu. Cristo, amado, é o sacrifício perfeito. Ele é o próprio sacrifício. Ele se sacrificou por nós. O autor destaca que seu sacrifício foi suficiente, uma vez por toda. Diferente do sacrifício do Antigo Testamento, que havia vários sacrifícios diariamente por si e pelo povo, diariamente ou anual. Então Jesus desenvolve uma ação permanente. De uma vez por toda, Jesus solucionou esse grande contraste do sacrifício diário e anual e resolvida quando Ele mesmo ofereceu pelos nossos pecados. Então, a prova da inculpabilidade de Cristo, que é o contrário do sacerdócio, que Cristo jamais, amado, ofereceu sacrifício para a sua própria purificação. Ele não fez sacrifício por Ele, como sacerdotes. O seu sacrifício foi suficiente apenas uma vez e para sempre. Então, acabou aquele sacrifício de animais que era todo dia. Cristo fez uma vez só, e suficiente. Por isso que não precisa toda vez você chegar a Deus e se converter de novo. Uma vez, uma conversão verdadeira é suficiente. Deus não precisa novamente mandar seu filho para morrer por nós. Já morreu. Foi suficiente. Perfeito o seu sacrifício. Então nós temos que chegar a Deus e saber que quando nós pedimos perdão para Deus, crer que Deus perdoa. Não fica lembrando quando as coisas não dão certo na sua vida, na minha vida, fica lembrando, tem um pecado lá no fundo, no passado, que Deus não perdoou. Mentira isso. Onde está dizendo isso? Se Cristo, de fato, é o nosso sumo sacerdócio, se sacrificou por nós, perdoou nosso pecado, está perdoado. Não duvida de Cristo. Ele é perfeito. Então, se você confessou verdadeiramente, Deus te perdoou. Seu sacrifício foi suficiente e apenas uma vez para sempre. E no versículo 28, porque a lei constitui sumo sacerdócio, aos homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. O nosso sumo sacerdócio, que se importou por nós pecadores. Então, novamente, o contraste entre o sacerdócio da antiga aliança e a nova. Que a antiga aliança foi ordenada pela lei, sem juramento divino específico, e era imperfeito, homem sujeito à fraqueza e era pecadores. Enquanto a nova aliança foi feita sobre juramento conforme foi ordenado sobre o juramento da casa de Davi,
Como diz Salmo 110, 4, jurou, porquanto Deus jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amados, o Filho de Deus, constituído sacerdote eternamente, o Filho de Deus. Amém? Deus jurou, amados. Esse juramento é eterno. As leis do sacerdócio antigo eram feitas sobre leis divino, mas lei que poderia revogar. Mas Cristo sobre juramento, e que não pode mudar, conforme diz Salmo 110, 4. Jurou e não se arrependerá. Deus não se arrepende daquilo que ele faz. Deus não é homem para se arrepender. Ele sempre cumprirá a sua palavra e tem se cumprido.